Fala, meu velho, beleza? Tô iniciando uma nova série e nessa série a gente vai falar um pouquinho sobre TypeORM. Nesse primeiro vídeo o nosso papo vai ser sobre Docker, eu vou dar bem um start de Docker, tá? Só para suprir algumas necessidades que a gente vai ter, e a proposta aqui é subirmos um ambiente com um containerzinho com um Postgres, que é o que nós vamos utilizar na nossa série de TypeORM. Então, bora lá? Vem comigo! Bueno, pessoal, o que nós vamos precisar para a nossa aula, tá? Node instalado, VS Code, o Docker é o que nós vamos utilizar, vou mostrar agora também, fiquem tranquilos com relação a isso. E uma ferramenta para manipular o banco, que eu coloquei como opcional aqui, porque caso queiram fazer por linha de comando também é possível, tá? Mas só para vocês saberem quais são os pré-requisitos de ambiente, e alguns deles eu vou mostrar agora, iniciando pelo Docker, que só para dar uma contextualizada para quem não conhece, de maneira resumida, o Docker nos possibilita isolar ambientes de desenvolvimento. Nós conseguimos isolar o nosso banco de dados em um container do Docker. Se vocês observarem o logo do Docker, ele já nos remete a isso. Então eu tenho um containerzinho lá que vai ter só o meu MySQL, um outro containerzinho que vai ter só o Node numa versão específica, rodando com bibliotecas de determinada versão de kernel lá do Linux. Isso faz com que eu tenha ambientes idênticos rodando em qualquer máquina. Então eu vou rodar meu Docker, vou rodar minha aplicação na minha máquina do trabalho, na minha máquina de casa, na máquina do meu colega. O Docker vai garantir que todas essas aplicações que estiverem isoladas, elas rodem exatamente com a mesma configuração. Esse é um dos grandes propósitos do Docker. E aí vai evitar os problemas do tipo, na minha máquina está rodando o Node 12, na máquina de quem criou o projeto está rodando o Node 13. E aí algumas configurações, elas já são dependentes da versão nova do Node. E talvez eu não saiba disso, e aí eu vou ficar quebrando a cabeça porque na minha máquina não vai funcionar o projeto, mas vai estar funcionando na máquina do meu colega. E aí lá vai tempo para descobrir o porquê. O Docker vai nos ajudar também nessas situações. Essas coisas que nós podemos isolar, elas podem e vão conversar entre si, porque o Docker vai criar uma rede interna e dentro dessa rede as coisas podem conversar. Então, o meu Node ou o meu Java pode conversar com o meu Postgre ou o meu MySQL, o meu Node pode conversar com o meu Java, todo mundo pode conversar entre si estando em containers separados, tá? Então vocês podem fazer uma procura até direta aqui, ó, Docker Download, vocês vão pegar dentro do sistema operacional que vocês utilizam, então digamos que seja aqui o Windows ou Mac, vai estar aqui o instalador do Docker e vocês vão instalar esse carinha, ele vai adicionar na máquina de vocês também o Docker Desktop. E através dele vocês podem fazer alguns gerenciamentos, tá? Vocês vão criar uma conta aqui. A nível de curiosidade, o Docker é escrito em Go. Vamos fazer alguns brinquedos com esse cara aqui. Nossa proposta com ele é subir um banco de dados Postgres aqui e esse banco de dados nós utilizarmos lá no nosso TypeORM. Então, considerando que vocês instalaram este cara aqui, vocês já podem vir no terminal de vocês e já dar um Docker, eu acho que tem um menos version, sempre tem. Vocês vão ver, bom, está instalado, está bombando a versão do Docker que está rodando na minha máquina, então já sei que eu estou com o Docker aqui e já posso fazer esse cara bombar para nós aqui. Bueno, o que nós queremos? Nós queremos instalar um banco de dados Postgre no Docker, criar um container com Postgres para a gente utilizar para não ter que instalar na minha máquina. Eu não quero instalar o Postgres na minha máquina, então eu vou instalar dentro de um containerzinho. Aonde que nós buscamos essas imagens para o Docker? Nós vamos vir aqui, ó, no Docker Hub, vocês podem procurar Docker Hub, ó, endereço é hub.docker.com.
Aqui vocês caem na página principal do Docker Hub, onde ele já nos mostra algumas coisas, tipo, procura o teu conteúdo aqui, ó. Exemplo, MySQL, se eu quiser procurar o MySQL. Eu não quero MySQL, eu quero o Postgres. E aí eu vou fazer uma busca, ele já vai me mostrar aqui, ó, tá aqui o Postgres, ele já tem um monte de downloads. Ele me mostra aqui, ó, como é que eu baixo o Postgres para minha máquina. Ele pergunta qual é a versão de bibliotecas que eu quero usar do Linux. E aí eu posso manipular isso aqui, caso eu queira alguma coisa em específico. Eu vou deixar essa padrão aqui. Eu posso aqui baixar a imagem do Postgres para minha máquina, mas também posso aqui, ó, se eu for olhando aqui, nós vamos ter aqui, ó, um Start a Postgres Instance. E aqui ele já me dá, ó, o comando para eu realizar essa instalação. Eu vou copiar daqui e aí a gente vai editando aqui e eu vou mostrando para vocês. Ó, ele me diz assim, ó, o que tu tens que especificar aqui? Bom, Docker Run. O run é o comando para eu executar alguma ação dentro do meu Docker. Ele já tem aqui um parâmetro --name e ele diz, some Postgres. Aqui é o nome que eu vou dar para a instância do Postgres. Eu vou chamar ela de Postgres mesmo. Depois o -z, ele vai acessar variáveis de ambiente do Postgres, o E de environment, acredito eu. Então aqui ele pergunta qual é o nome que eu quero, ou melhor, qual é a senha que eu quero dar para o meu banco de dados. Eu vou botar aqui Docker. E Postgres é o nome da imagem que eu quero baixar. Aí tem um detalhe que é importante aqui, eu não lembro se tem nessa parte da documentação, não tem, mas é onde eu vou especificar a versão do Postgres que eu quero. E aí eu posso botar um 2 pontos e especificar que eu quero uma versão pontual do Postgres. Se eu quero usar a última versão, eu vou só deixar Postgres. Com isso ele vai baixar a versão mais atual que tem lá no Docker Hub. O Docker Hub é um grande repositório de imagens para nós utilizarmos no Docker, tá, gente? Não sei se eu cheguei a comentar isso, eu acho que não. Mas então, saibam disso. Vocês podem sim criar as imagens de vocês. Mas, normalmente, quase tudo que a gente precisa já está pronto ali. É só a gente descobrir e utilizar. Agora eu estou vendo ali atrás, ó, que eu não copiei o D do Docker. Então vou fazer isso. E agora eu vou executar este carinha aqui. Quando eu executar, ele vai criar uma imagem do Postgres. Para quem está executando isso pela primeira vez e ainda não tem a imagem do Postgres, ele vai fazer o download deste carinha aqui. Ele vai baixar, então vai levar um tempinho. No meu caso, como eu já tenho essa imagem na minha máquina, ele só criou o container do Postgres para mim. Nós vamos utilizar dentro do Docker os comandos, boa parte dos comandos que a gente tem no bash normal. Então eu posso fazer assim, ó, docker ps. Quando eu dou um docker ps, ele já me mostra qual é o status do processo que está executando, tá? Ele já me diz assim, ó, atualmente, deixa eu diminuir esse zoom aqui para que a gente possa enxergar toda a tela. Ó, tá aqui o ID do teu container, a imagem que ele está executando, quanto tempo faz que ele foi criado, o status, a porta que ele está utilizando, que nós poderíamos ter especificado também na criação. Eu poderia ter usado um parâmetro "-p" ali e especificado uma porta diferente. Vamos pensar no seguinte caso, e na verdade pode acabar sendo o meu. Eu já tenho Postgres rodando na minha máquina, e eu não quero, se eu criar assim, ele vai tentar ocupar a mesma porta do Postgres que está rodando na minha máquina local. Então eu posso sim trocar isso. E eu vou fazer assim, ó. Aí até para a gente já conhecer mais algumas coisas. Eu não quero mais esse container, tá? Não quero mais ele. Eu posso fazer assim, ó, docker rm e o ID desse container. E
Aí ele vai me dizer, cara, esse container está rodando, tu precisa parar ele. Então eu vou dar assim, docker stop, o mesmo ID, eu vou parar o container e aí eu vou de novo docker rm e aí eu tenho esse container excluído. Voltando para cá, eu posso especificar assim, -p, e eu vou dizer, sei lá, 5433 rodando na minha máquina local, e aí eu posso botar ainda dois pontos dizendo assim, e lá internamente no container, qual é a porta que vai utilizar? Vai usar a 5432, a default. Então, é isso aí. Vou executar e ele de novo vai criar o meu container e eu vou dar um docker ps. E agora a gente pode ver que ele está rodando na minha máquina física na porta 5433 e na minha máquina, no meu Docker, na 5432. Tá, gente? Aqui nós já temos o nosso Postgre rodando no nosso Docker. Nós podemos e devemos fazer algumas investigações aqui. E aí vou aproveitar para mostrar alguns comandos básicos que eu posso utilizar. Posso fazer assim, docker logs. Eu posso usar sempre ou esse ID ou o nome da minha imagem, tá? Então se eu usar docker logs postgres, ele vai me trazer o log do Postgres. E eu vou ver o que está rolando lá, tá? Então isso aqui vai pegar o log lá do meu servidor, ele vai dizer, cara, aparentemente está tudo certo, está rodando meu Postgres lá dentro, o meu banco de dados está pronto para receber conexões. Mais alguns. Tem o Docker Stats, que eu também posso utilizar. Ele vai me mostrar status deste container. Então, quanto ele está usando de CPU, o que ele está usando de memória, o que ele tem para utilizar. Tá? Então é mais um utilitário que vocês têm para utilizar. Já mostrei para vocês que quando eu dou um docker ps, eu mostro o que tem executando. Só que nem sempre vai estar executando. Se eu der um docker stop postgres, ele vai parar. E aí, isso é o que vai acontecer quando eu reiniciar minha máquina, por exemplo. Os meus containers eles vão voltar dormindo. E aí eu vou fazer assim, docker ps. E ele vai dizer, opa, não tem ninguém aqui. Mas se eu der um docker ps-a, eu consigo ver todos os containers que eu tenho dormindo. Então tem o container do Node e tem o container do Postgres dormindo na máquina. E aí, se com docker stop eu paro, com docker start, eu faço ele voltar. Então docker start Postgres. O Postgres volta a executar. Eu posso dar o docker ps, eu vou ver que este carinha está novamente executando, eu consigo ver detalhes aqui de porta e coisas do tipo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar conectar este cara, só para nós vermos se está bombando, isso sem aplicação, sem nada ainda. E aí vocês podem usar, tem o Postico, que é uma ferramenta para manipulação de dados, de banco de dados Postgres, caso trabalhem só com Postgres, mas eu trouxe o Debeaver aqui por dois motivos. Por ele ser multiplataforma, ele vai rodar Windows, vai rodar no Mac, vai rodar no Linux, ele vai gerenciar praticamente todos os bancos de dados que existem. Ele às vezes é um pouco pesado, mas devido aos benefícios que ele traz, pode ser uma ferramenta interessante para vocês utilizarem. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar conectar no banco que nós criamos ali. E aí, nós vamos fazer assim. Aqui, eu vou escolher qual é o banco. Eu vou dizer que eu vou conectar num Postgres. Do Postgres, eu vou definir qual é o host. Eu vou dizer que é localhost. A porta não é a 5432, porque eu mudei. Vai ser a 5433. O banco de dados vai ser o Postgres. O username também. Esse é o username padrão, a não ser que vocês tenham trocado. A senha que eu vou conectar é a senha que eu coloquei lá na criação do container, que eu coloquei docker. Então, vou repetir aqui, docker.
Se vocês ainda não têm o driver do Postgres, ele vai baixar, tá? Então, acho que aparece alguma sugestão aqui para fazer download, se eu não me engano, e aí vocês vão naturalmente aceitar. Aqui, vocês podem marcar para mostrar todos os bancos de dados, que depois outras bases que vocês têm, vocês conseguem visualizar por aqui também, tá? Tem o testezinho de conexão que a gente pode fazer, e olha só que bonito, ele já disse, ó, conectei, ó, num servidor que está rodando com Postgres 12.2, num Debian, cara, que não é a minha máquina física, o driver que ele está usando para conectar, então tá aqui, bonitão, eu vou mandar ali um terminar aqui, e eu vou ter já informações do meu banco de dados. Tá? Esse banco aqui eu já estou usando do meu Docker, certo, gente? Então, aqui nós já temos o Docker funcionando e é nele que nós vamos criar a nossa aplicação. Só trazendo alguns detalhes, vocês têm alguns facilitadores aqui, acesso à documentação, acesso ao Docker Hub, uma dashboard de vocês aqui. Tem, muito interessante aqui, ó, algumas configurações para quem já usou máquina virtual do tipo VirtualBox, VMware, vai se sentir muito em casa aqui, que são as configurações de recurso. Então, quantas CPUs o Docker vai poder utilizar, qual é o limite de memória que nós vamos deixar de utilizar da nossa máquina física, quanto de swap, qual é o disco que nós vamos disponibilizar para o Docker, aonde ele vai guardar isso, tudo isso vocês têm configurado aqui, vocês podem configurar compartilhamento de arquivos entre o Docker e a máquina física de vocês. Então tem algumas configurações que vocês podem fazer aqui, tá? Aqui vocês conseguem ver, ó, os containers de vocês, e aqui eu tenho o container do Postgres que está rodando, que é o que nós subimos ali e conectamos. Posso administrar ele por aqui, quero parar ele, eu posso parar ele aqui. Ó, ele está parado, eu posso naturalmente iniciar ele, posso abrir a linha de comando do meu container, ó. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir o terminal, e aqui eu estou conectado dentro dessa máquina. Como vocês acessam, de forma similar, melhor dizendo, que vocês acessam um servidor remoto, tá? Já podem observar como ele faz isso, ele dá um docker exec -it, e ele passou o ID do container, e aí isso aqui é o que vocês vão usar para executar comandos dentro do container de vocês. E o comando que ele executou aqui foi, assim, ó, executa lá dentro deste container, que é o Postgres, o /bin/sh, ou seja, traz o interpretador de comandos para mim. E aí aqui, se vocês observarem, eu posso fazer coisas do tipo, por exemplo, vou criar um banco de dados lá dentro do meu container, ó. PSQL, isso aqui para a galera que não é do Postgres, talvez cause alguma estranheza. Eu posso conectar no meu banco Postgres com o usuário Postgres. Ó, eu estou conectado, e aí aqui eu já posso visualizar, ou melhor, conectar em bancos, e eu posso fazer algo do tipo, quero conectar no banco Postgres. Ó, ele já disse que eu estou conectado no banco. Eu posso fazer um /dt, ele vai me dizer que não tem nada aqui dentro, mas eu poderia criar qualquer coisa aqui, sei lá, a gente pode fazer os create table. Vou colocar um produto aqui só para que nós tenhamos alguma coisa e possamos visualizar lá no nosso dbeaver. Vou colocar só aqui, ó, vou botar uma descrição que vai ser um varchar 45 e já era, tá? É isso aqui. Criei uma tabela, já está criada. Se eu der o dt aqui, ele vai mostrar o que eu tenho. E se eu consultar isso lá no dbeaver,
eu também vou enxergar isso aqui. Ó, se eu expandir aqui, no public, ó, tá aqui tabelas product que eu acabei de criar lá no meu container e eu já posso visualizar ela aqui, ó. Ela já está criada aqui. Eu estou consumindo isso de dentro do meu container. Tá, gente? Eu acho que por hora é isso com relação ao que nós vamos precisar inicialmente de Docker, tá? Só o nosso Dockerzinho rodando Postgres ali e alguns comandos bem básicos para vocês enxergarem algumas coisas, tá? Conforme for surgindo novas necessidades, eu vou mostrando novas coisas para vocês, tá bom? Acho que é isso. Vamos embora! Meu velho, então como prometido, bem o necessário para nós evoluirmos, vocês podem adicionar sugestões aqui nos comentários que com certeza a gente pode trazer mais assunto relacionado a Docker e a gente vai amadurecendo isso cada vez mais para que tenhamos um conhecimento sólido sobre o assunto. Por enquanto, só o necessário, tá bueno? Valeu, obrigado e até o próximo.